Meus queridos amados irmãos e irmãs, você que ainda não é inscrito, vai aqui abaixo, se inscreve no canal. Eu me chamo Fábio, faz com que esse vídeo tenha um longo alcance para muitas pessoas, amém, meus amados? Meus amados irmãos, hoje eu quero falar sobre algo que toca profundamente a vida de quem crê. Então, se você não crê, esse vídeo não é para você, pode sair do vídeo. Agora, você que crê, curte e compartilha para mais pessoas ver o conteúdo desse vídeo, amém, meus amados? Muitas pessoas conhecem a história de Jó, sabem que ele perdeu bens, filhos, saúde e tudo que era material e tudo também que era visível, mas pouco percebem o que ele não perdeu. Isso é o que faz toda a diferença na vida do crente, na vida do cristão, o que ele não perdeu, que muitos deixam de observar o que não perdeu e apenas frisa o que perdeu. Amém, meus amados? Jó, ele foi um homem íntegro, um homem reto, um homem que era temente a Deus, que temia a Deus, se desviava do mal. E mesmo quando tudo desabou, ele não rejeitou a Deus e não blasfemou o nome do Senhor. Ele falou: não saí do ventre de minha mãe e não tornarei para a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Ele deu, ele tomou e ele tem direito de fazer o que ele quiser. Parafraseando com as minhas palavras, mas está assim na Bíblia. Muita gente pensa que prova de fé é quando temos coisas, mas não é, meus amados irmãos. A verdadeira prova de fé vem quando não temos nada, quando perdemos tudo. Assim como Jó perdeu tudo e continua adorando, hoje também tem verdadeiros adoradores que mesmo em frangalhos estão adorando ao Senhor. Mesmo quando tudo parece dar errado, estão adorando o Senhor. Amém? O diabo queria provar que Jó só servia a Deus por conta das coisas que tinha, das bênçãos que o Senhor tinha dado para ele e tinha tomado de conta da vida de Jó, né? Isso ele disse a Deus pessoalmente, quando ele disse: tudo que tem está cercado com a tua proteção, estende as tuas mãos e ele blasfemará e ele te amaldiçoará na tua face. E Deus permitiu que Jó fosse provado, né? Mas não para destruí-lo, mas para provar para Satanás e para muitos de hoje em dia que Jó era temente ao Senhor, mesmo sem ter nada, era adorador, mesmo sem ter nada. Glória a Deus. Ele perdeu tudo, rebanho, vaca, casa, e depois todos os seus filhos morreram de uma só vez. Imagina a catástrofe, né? Um nomezinho complicado, mas vocês me entenderam. E o que Jó fez? E o que Jó fez é mais interessante ainda, meus amados irmãos. Jó raspou a sua cabeça, rasgou as suas vestes, se prostrou e adorou a Deus em cinzas. E ele não culpou a Deus e nem disse por que comigo, nem se perguntou a Deus por que comigo. Ele entendeu que Deus é o Senhor de toda a sua vida e a vida dele pertencia a Deus. No capítulo 3 de Jó, você vai ver que ele vai dizer que ainda que ele me mate, eu continuarei o adorando, o louvando. E o que ele não perdeu a sua relação com Deus. Ele não perdeu a sua intimidade com Deus. Ele não perdeu o seu elo de filho de Deus. Ele não perdeu a confiança na justiça de Deus, que é inabalável, né? Isso ninguém pode tirar, nem a morte, nem a doença, nem os bens, nada pode tirar de Jó. Isso é o que você e eu também não devemos perder nunca na nossa vida. Depois da doença, que a doença chegou a Jó, Jó ficou coberto de chagas da cabeça aos pés, sentou-se sobre cinzas e com um pedaço de cerâmica Jó se coçava de uma tal forma que se rasgava, e a sua esposa disse a ele: conserva esse teu Deus, a tua integridade, conserva a tua integridade e amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. Ela estava desistindo, mas Jó em nenhum momento desistiu. Mas ele respondeu: tu falas como uma louca. Poderia nós recebermos o bem das mãos de Deus e também não receber o mal. Os amigos de Jó vieram pensando que ele tinha pecado muito, pois só quem pecava assim tinha tamanho julgamento. E achavam que Jó estava escondendo algum pecado muito grave. Mas Jó não estava. Jó estava se mantendo íntegro ainda, mesmo sem ter nada. Jó estava se mantendo reto, sem ter nada. E isso, meus amados irmãos, é o que acontece muitas das vezes na minha e na sua vida. Quando temos coisas, adoramos ao Senhor. Mas quando perdemos, aí deveríamos adorar mais ainda ao Senhor.
Muitas das vezes reclamamos porque perdemos algo, porque não deu certo, porque a vida ficou difícil, mas precisamos lembrar que o que é material é temporário, passa, acaba, se perde, né? Mas o que é espiritual, a salvação, a comunhão com Deus, o Espírito Santo dentro de nós, a esperança da glória eterna, isso ninguém pode tirar de você nem de mim. Jó perdeu o seu nome diante de Deus, Jó não perdeu. Ele continuou sendo justo, continuou sendo íntegro. No final de tudo, Deus não só restaurou tudo o que ele tinha, mas deu em dobro tudo o que ele tinha. Mas o maior prêmio não foi dar em dobro as coisas que Jó tinha. O maior prêmio foi que ele conheceu a Deus profundamente. E ele disse no final: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu sei, os meus olhos te veem. Ou seja, Jó estava sendo agraciado com a presença de Deus, mesmo em frangalhos, mesmo perdendo tudo, e agora Deus estava restaurando tudo que ele tinha. É uma história muito bonita de Jó, mas que pessoalmente você e eu não queremos passar pelo que Jó passou, até porque muitos já estariam amaldiçoando a Deus por muito pouco, por muito menos. Amém, meus amados? Então fique com essa reflexão. Não perca a única coisa que interessa na sua vida, que é a presença de Deus, o elo que você tem com Deus, o direito de ser chamado filho de Deus. Amém?